Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna. Comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Olá, tudo bem, seus louzeiros? E aí, seus lozeiros? Não percam a vida no LOL. Atenção, gente, se vocês ficarem ouvindo uns tec-tec de fundo, é o meu namorado jogando LOL aqui no fundo. Em breve, ex-namorado, se continuar desse jeito. Não sejam lozeiros, gente. Não percam a vida no joguinho. Tem algum recado pra começar? É só dos amigurumi. Então, a nossa ouvinte, a Beringzinha, deixa eu ver se tem o nome dela aqui, que eu não vi, não achei. Ver perfil. Meu Instagram está travando. Enfim, não tem o nome da moça aqui, mas, enfim, ela é uma ouvinte nossa. E a mãe dela, ela faz uns amigurumis de crochê. É crochê, né? Que é muito fofo. E ela faz por encomenda e envia para todo o Brasil. E ela cobra um precinho bacana. E é muito, muito bonitinho mesmo. Pra quem quiser ver, é crochê da Jack. Crochê underline da underline Jack underline. E, gente, sério, ela faz encomenda, ela faz os bichinhos que você quiser. Você manda lá, ela faz. Então é muito, muito, muito fofinho mesmo. E é de crochê feito à mão. E é isso, a gente sempre dá essa força para os nossos ouvintes, né? Apoiar o trabalho da galera, porque nessas horas tá todo mundo precisando mesmo. E, bom, esse é o recado de hoje. Além disso, lembrando que tem esse mês o sorteio do livro Garota 11, que vai ser feito na metade do mês. E é isso, não tem mais recado. Fabi, tem alguma coisa pra acrescentar ou não? Não, só isso. Não joguem LOL. Eu não sei, esses dias eu fiz uma enquete lá no meu Twitter. O que é mais chato, Grimes ou League of Legends? E aí fica aí pra você de casa. Acho que é um empate técnico. É isso, comenta lá no nosso Instagram o que você acha mais chato. Eu acho Grimes que o LOL, ou não League of pelo LOL em Legends. si, mas a comunidade né? Acho que bate pau a pau ali com esta moça aqui, pra mim é insuportável. Nossa, não dá, né, mano? Ela Não dando dá, rolê com o manifesto comunista Ai, esses mano. dias. Ai, mano, sério. Ai, não dá. Bora lá então para o caso de hoje. Gente, antes de começar, eu já quero falar aqui, em primeiro lugar, que é um caso brasileiro, tá? E eu fiz usando muita informação de um documentário que chama Sangue de Barro, que é sobre essa chacina que aconteceu. E recomendo fortemente para todo mundo assistir, porque, assim, é relato das pessoas que foram testemunhas, que estiveram envolvidas e que conheciam o Genildo, que é a figura principal do episódio. Então, mais pro final fala mais um pouco do documentário, mas é só para dizer que é uma fonte muito boa mesmo, por isso que eu tô falando antes. E tem no YouTube, se você procurar lá Sangue de Barro, vai ter completo, tá? Tem 1 hora só o documentário. Então fica aí a indicação, porque vale a pena muito ver mesmo, que eu achei que o trabalho que eles fizeram foi muito bom. Então, bora lá começar este casinho. O Genildo Ferreira de França, ele nasceu em 1970, não consegui encontrar a data exata, né? Em São Gonçalo do Amarante, que fica no Rio Grande do Norte. Ele nasceu e cresceu no distrito de Santo Antônio do Potengi, que é uma área rural famosa pela produção de telhas, tijolos e artesanatos de barro, e por isso é conhecida como Barreiros. Todo mundo conhece a região lá como Barreiros, justamente por ter muitas pessoas que trabalham, né, com artesanato de barro, ou com a fábrica lá que tem fábrica de cerâmica, enfim. E o Genildo era conhecido como Neguinho de Zé Ferreira. Zé Ferreira é o pai dele, né? Então ele era o Neguinho. E ele teve uma vida relativamente normal na comunidade de Barreiros, até a idade adulta.
E aí o Genildo entrou para o exército e serviu o 7º Batalhão de Engenharia de Combate em Natal até janeiro de 1990. E foi no exército que ele descobriu uma afinidade muito grande com armas e era considerado um excelente atirador. Então, foi ali que ele teve o primeiro contato dele com armas e ele viu que ele realmente era muito bom naquilo. Bom, o Genildo, ele se casou 2 vezes e teve 3 filhos. Ele sempre foi considerado por parentes, amigos e conhecidos como um homem simpático, educado e muito respeitador. Ele se dava bem com todos, ele sabia falar bem e ele conquistava qualquer pessoa com o seu jeito amigável. Mas tudo começou a mudar em 1995, quando Genildo testemunhou seu filho mais novo, Yuri, ser morto na frente de casa. Yuri tinha 1 ano e meio de idade e ele estava na frente de casa quando ele foi atropelado por um taxista. O menino ficou preso embaixo do carro e chegou a ser arrastado até que o motorista parasse e prestasse socorro. Mas a criança não resistiu aos ferimentos e faleceu nos braços dos pais. Imagino que isso deva mudar qualquer um, né? Nossa, cara, deve ser muito traumatizante, né? Ainda mais que ele viu, ele tava lá, sabe? Não, e uma criancinha de 1 ano e meio, né? É. E no documentário tem entrevista com esse rapaz aí, que era acho que hoje em dia ele é advogado, se eu não me engano. Não sei dizer o nome dele, mas uma péssima pessoa. Porque, assim... o jeito que ele fala, sabe? Ele fala, eu tava passando na rua, vi um vulto, achei que fosse um cachorro. E aí eu bati e nem dei bola. Nossa. Daí eu olhei no retrovisor e vi que era uma criança e tinha uma mulher chorando. Tipo... Que pesado. É horrível, sabe? Horrível. Depois, mais pra frente, também ele fala umas coisas absurdas, assim, que eu vou comentar. Mas, tipo, sério. Então, foi para as pessoas próximas, foi a partir desse momento que as mudanças perceptíveis no comportamento do Genildo começaram a aparecer. Até então, ele era um cara super normal, todo mundo gostava dele. Ele sempre ajudava as pessoas da comunidade ali, né, de Barreiros. E ele ficou inconsolável com a morte do filho e ele também ficou traumatizado, né, por ter testemunhado essa cena. Que realmente, imagina, né, o menino ficou preso pelo braço embaixo do carro e ele ajudou a tirar e aí a criança morreu ali nos braços dele, enfim, é uma cena horrível. E o motorista chegou a ser julgado, mas ele foi inocentado, pois o juiz entendeu se tratar de um acidente. E ele alega no documentário que o Genildo, inclusive, considerou ele inocente durante o julgamento. O que eu acho meio estranho, porque todo mundo fala que o Genildo sempre quis vingança pela morte do filho dele. Então, acho muito estranho ele ter falado, ele me perdoou, ele disse que eu era inocente, quando o cara, tipo, surtou e sempre disse o resto da vida dele que ele queria se vingar pelo filho ter morrido, porque o menino era tudo pra ele. Então, em setembro de 95, o Genildo e a esposa dele, a atual esposa, né, que era a segunda esposa, a Mônica, eles se separaram por cerca de 1 mês. Rolou umas brigas e tal, umas discussões, e aí ela foi ficar um tempo com os pais dela. E com essa separação, a Mônica, ela teria inventado que ela se separou porque ela desconfiava que o Genildo era homossexual. Ela disse que pegou ele na cama com outro homem, e ela também desconfiava porque ele tratava bem todo mundo, tipo, ele era educado, sabe? E ele chamava todo mundo de meu bem, tanto homem quanto mulher. Enfim, né? Cidade pequena, nos 90, aquela coisa, né? Enfim. Não pode fazer nada. O cara era educado e daí por isso ele é viado. E aí foi o problema é que essa história começou a se espalhar pela cidade, porque é uma cidade muito pequena, era um distrito, na verdade, né? Então era muito pequenininho, que eu acho que 10 mil habitantes, nem isso. E aí a família da Mônica, principalmente algumas fontes dizem que é pai dela, outros dizem que é padrasto, mas enfim, o pai dela, o Baltazar Jorge de Sá, eles ajudavam a espalhar essa história de que o Genildo era homossexual. E aí, quando ele ficou sabendo, ele passou a ameaçar eles, falando não, que ele ia tirar limpo essa história, que eles iam... ele ia se vingar, que isso não era certo.
Enfim, cidade pequena, aquela coisa, né? O cara não pode ser educado que é gay. E isso começou a, tipo, entrar muito na cabeça dele, começou a afetar muito ele. Ainda em 1995, Genildo ligou para uma agência funerária em Natal e encomendou seu próprio caixão. Seu irmão Genilson, era Genildo e Genilson, os irmãos. Exato. Bom, seu irmão também afirma que ele chegou a convidar alguns amigos para ajudá-lo a cavar sua cova. Segundo ele, os agentes funerários chegaram à casa de Genildo, desconfiaram que ele estava brincando e chamaram a polícia. O caixão nunca foi entregue. Genilson também disse que a polícia encontrou 2 revólveres e pelo menos 200 balas na casa do irmão. Mano, 200 balas, velho. Uhum. Desde que o seu filho havia morrido, Genildo abriu um bar chamado Yuri, em homenagem a ele e que era sua fonte de renda. Gente, pra quem não tava aqui, mas eu falei que antes de começar o programa que eu ia mandar um abraço pra um amigo meu que chama Genildo. E ele também tem um bar. Sério? Espero que não tenha cometido uma chacina também. Não. É o bar do G. Olha só, que bacana aí, ó. É uma travessa da Avenida Sumaré, aqui em São Paulo. Enfim. Já... Opa! Eita! Bom, esse bar era sua fonte de renda, mas com o tempo os boatos foram tomando proporções cada vez maiores e passaram a afetar os negócios. As pessoas diziam que o bar era um reduto de homossexuais, drogados e depravados. Como qualquer bar de São Paulo, né? Eu acho que, tipo, isso aí, se fosse na Rua Augusta, afetaria os negócios pra melhor, tá ligado? Né? Lá só tem viado, sapatão e maconheiro. É lá que Exato. Parece os ouvintes do 1001 Crimes. Essa descrição dos ouvintes. E com esses boatos, cada vez menos clientes frequentavam o lugar. E, eventualmente, o Genildo acabou tendo que fechar o bar e ele não conseguia mais manter o negócio por causa da falta de clientes. É um absurdo isso, né, gente? É muito triste, né, cara? Mas assim, tipo, como se em bar que fosse, tipo, hétero, não rolasse coisas piores, tá ligado? Né? Tipo, gente, que isso? É um lugar com galera doidona, galera. Gente, pelo amor de Deus. Bebum, né? Mas cara, cidade pequena, né? Todo mundo se conhece. Aí começa a sair fora de anos 90, né, cara? Então, homofobia é assim... Era mato, sabe? né? Tipo... tem qualquer lugar, sabe? Você ser chamado de gay, né? Um cara hétero ser chamado de gay... Era uma ofensa, né? Era muito ofensivo, assim. O cara é tipo, você ofendeu a minha honra, sabe? Era um negócio absurdo. E aí, cada vez mais revoltado com os boatos, o Genildo aumentava as ameaças à família da ex-mulher. Na verdade, não era ex-mulher ainda, eles ainda estavam casados. Eu escrevi errado aqui. E ele dizia que depois que ele tinha perdido o filho e a honra de ser homem, ele não tinha mais nada a perder. Então, na cabeça dele, já foi aquela tragédia horrível dele perder e assistir o próprio filho de 1 ano e meio morrer, que é um negócio horroroso. E depois disso, ele ainda... Todo mundo na cidade falando que ele é gay e não sei o quê. E, tipo, isso na cabeça dele era o fim do mundo, sabe? Tipo, ninguém mais vai me respeitar. Todo mundo acha que eu sou viado e não sei o quê, não sei o quê. Pois é. Na cabeça dele realmente tinha acabado toda a vida dele, né? E aí, depois de fechar o bar, ele vendeu o freezer e alguns equipamentos que ele tinha lá. E usou esse dinheiro para comprar armas e munições. E aí, quando um vizinho perguntou para ele por que ele estava vendendo todas as coisas, ele respondeu que ele precisava do dinheiro para fazer uma viagem com alguns amigos. Durante mais de 1 ano, o Genildo planejou o que ele queria fazer. Ele repassou mentalmente a lista daquelas pessoas que ele ia matar por terem arruinado sua vida. Inclusive, eram mais de 20 pessoas que ele considerava culpadas por terem destruído a vida dele. Caramba. E... era muita, muita gente. E ninguém esperava, né? Ele ameaçava, ele tava fazendo essas ameaças pra família da mulher, mas ninguém nunca ia achar que... Porque ele era simpático com todo mundo, sabe? Ele era
antes do filho morrer, né? Que ele acabou perdendo, né, o equilíbrio e tal. Antes disso, ele era uma pessoa boa, assim, todos falavam, né? Que Todo mundo falou que ele era mó cara massa, né? Tipo... ele, sabe, ajudava todo mundo, enfim, né? Era a galera, conhecia ele, né? Todo mundo conhecia. E aí, no dia 21 de maio de 97, aos 27 anos, o Genildo saiu de casa usando um colete de camuflagem, armado com uma pistola semiautomática, com 2 carregadores com capacidade de 15 balas e um revólver calibre 38 com silenciador. Ele também levava 5 caixas de munição com um total de 250 balas, uma faca de caça e uma bolsa de nylon. Então, se ele quisesse, ele tinha matado meia cidade ali, porque ele estava preparado para isso. Ele disse que ele ia fazer a vingança dele estilo Rambo, que era um dos filmes favoritos dele. Também é um dos meus filmes favoritos. Então, foi a inspiração dele para, infelizmente, fazer tudo isso, mas, né? Bom, a primeira vítima do Genildo foi o motorista de táxi Francisco Marques Carneiro, que estava namorando a sua ex-mulher. Entre 16 e 18 horas, Genildo o executou com um tiro na cabeça, pois ele sabia que o taxista espalhava boatos sobre ele ser homossexual. Genildo colocou o corpo no porta-malas do Fiat Palio de Francisco e então passou a usar o carro para ir atrás das outras vítimas. Mas antes de continuar, ele precisava de reféns. Genildo abordou primeiro o seu amigo Francisco de Assis Ramos, o convidando para acompanhá-lo até outro lugar. Ao chegar em uma área isolada, Genildo mostrou as armas, disse que a vida da família de Francisco estava em risco e que se ele tentasse escapar, não chegaria antes que o Genildo os matasse. Ele não queria matar o Francisco, ele só queria que o Francisco o acompanhasse em sua vingança. E outra refém era Valdenice Ribeiro da Silva, que na época tinha apenas 16 anos. A grosso modo, né, a gente vê que é um caso de bullying, né, cara? Sim. Tipo, as pessoas isolaram ele, tiraram o sustento dele até, né, com o bar. Ele já tinha mudado completamente por causa da perda do filho. Ele já tava no limite dele, né? Exatamente. Tipo, ele tinha trauma. Sofrendo aquele luto, né? E aí, tipo, todo mundo começou a execrar o cara, espalhar boatos. E independente de ser um boato homofóbico e que ele não deveria ter se importado com isso, né? A gente tem que entender que é uma outra época, né? E uma outra cultura também. Mas é um caso de bullying, né, cara? É muito triste isso, sabe? Exato. Não tô falando que, tipo, tadinho do Genildo, né? Tipo, ele matou... E nem botando a culpa nas pessoas, né? Mas é que... Exatamente. É realmente um reflexo, né, da sociedade, tipo... Exato. Ele é um produto disso tudo, assim, dessa cultura homofóbica, né, enfim. Porque foi realmente isso, ele já tava no limite dele e, assim, ele já tava... faltou respeito, né, com a saúde mental, né. Ele já tava pedindo ajuda, sabe, o cara encomendou um caixão pra ele, sabe, pra ele mesmo, e mais de uma vez ele encomendou um caixão pra ele mesmo. Tipo, em 97 ele fez isso de novo. O que mais ele precisa fazer, né? Então, ele ameaçando a família da mulher o tempo inteiro, sabe? Só que, né, se hoje em dia a saúde mental já não é levada a sério, imagina em 97, né, no interior, no cu de mundo, sabe? Que, né, nem sei se as pessoas lá têm acesso a isso, sabe? Eu sei porque eu sou do interior também, gente, eu sei como é que é. Tipo, na minha cidade, psicólogo só foi ter, sei lá. Não, na sua cidade não tinha nem cinema, né? Não tinha porque a igreja não deixou, sabe? Que loucura. Inclusive, isso é real, tá, gente? Existem documentos na Universidade de Frederico que provam que a Igreja Católica proibiu o cinema, porque tinha cinema nos anos 70. Minha mãe foi quando eu era criança. E foi fechado. E aí tem esses documentos provando que foi a Igreja Católica que mandou encerrar
E não As podia mais atividades. ter cinema, não podia, porque competia, entre aspas, com a igreja, né? Porque os jovens não iam mais à igreja para passar Caramba, tempo, ia pro cinema. Então, que vocês têm absurdo. ideia. E só foi abrir cinema, acho que 10 anos atrás. Que Nossa. abriu. Nem Tipo, isso. agora, né? Foi agora. Faz, tipo, não faz 10 anos, gente. Faz menos. Faz, tipo, uns 6, 7 anos Uhum. que tem cinema. Porque. Não faz menos, porque eu vim pra cá, eu vim morar em Chapecó, não tinha cinema ainda. Faz uns 4 anos que vai abrir o cinema. Nossa. Tá. Até então, a igreja ainda não deixava. Então, só pra vocês terem ideia que... E assim, é a Show, maior hein? cidade da região, né? A minha cidade. Você pega um distrito que nem tem lá perto de Frederico, tem distrito também igual a Barreiros aqui nessa história. É pior ainda, sabe? É isolado. É tipo, é uma comunidade muito fechada que é Só tem esquecida pelo nazista, Estado. zoeira. É esquecida pelo Estado, esquecida por todos, né? Tipo, É. ninguém se importa. E, bom, né? Com os 2 reféns no carro, o Genildo dirigiu até a casa de Elias dos Anjos Pimenta por volta das 7h30 da noite. E com o Elias, ele foi até a casa de Baltazar Jorge de Sá, que era o sogro dele, né? E ele convenceu o sogro aí com eles, falando que ele precisava de ajuda com o parto de uma vaca. E com toda essa galera dentro do carro. E aí, quando eles chegaram em uma área isolada na roça, né, mais nas plantações que tinham por lá, ele ordenou que o sogro e o Elias descessem do carro e se ajoelhassem no chão e os matou com um tiro também. No A peito e na queima-roupa, cabeça. assim. Foi execução. Foi no tiro na cabeça. O Genildo pegou então o carro com o Francisco e a Valdenice, né, ainda junto com ele. Ele sempre ameaçando os dois também, né? Falando, vocês podem tentar fugir, mas eu tô de carro, eu vou chegar antes na casa de vocês e matar a família de vocês. Putz. E ele fala, eu não vou matar vocês, eu só quero que vocês contem a história depois. Eu quero que vocês sejam testemunhas. E aí eles foram até a casa do Manuel Brito Marcolino, que era um fazendeiro, que o Genildo já tinha discutido antes, e ele tinha exigido pra esse cara parar de espalhar rumor sobre a sua sexualidade. Ele tinha brigado justamente por isso. Ele falou pro cara, para de falar de mim, você tá inventando mentira, não sei o que, não sei o que. E aí era por volta das 8h30, e na casa também estava o João Maria de Silva Lima, visitando o fazendeiro. E o Genildo convenceu os dois a acompanhar o grupo, dizendo que eles queriam ajuda para comprar uma espingarda. E aí, novamente, quando eles chegaram em uma área afastada, o Genildo os executou com tiros. É muito interessante, não, né? Curioso, sei lá. Porque, assim, nas primeiras mortes, né, os primeiros assassinatos que ele cometeu, ele tirava as pessoas da casa. Como Porque assim? ele convencia elas aí com ele, e como todo mundo conhecia ele, né, e gostava dele, eles iam junto. E aí ele levava para uma área afastada e matava. Só que mais pra frente ele foi deixando, porque ele fez isso no começo por quê? Porque ele não queria que os corpos fossem encontrados, porque ele tinha uma lista muito grande de gente pra matar. E aí ele queria que desse tempo. Desse tempo pra ele ir pegar todo mundo que ele queria. Nossa, pesado. Então ele planejou muito, e foi nesses lugares antes de matar essas pessoas, né? Ele foi ver aonde que ele podia ir e tal. Então ele já meio que sabia onde ele ia levar cada um. Mas pro final, assim, ele foi meio que tacando foda-se, ele só entrava na casa e matava a pessoa. Quando já estavam buscando ele, né? Então, ele planejou realmente, por muito tempo, fazer tudo isso. Às 21h, os 3 já haviam voltado para a cidade e convidaram Edilson Carlos do Nascimento para uma festa. Ao executar Edilson em um matagal próximo de onde havia matado suas 2 últimas vítimas, Genildo teria gritado: "Quero ver agora você dizer por aí que me comeu." Por volta das 21h30, Genildo liberou o amigo Francisco Ramos na cidade e levou Valdenice para sua própria casa em busca de sua esposa Mônica. Ao chegarem na casa, o irmão de Mônica, Erasmo Fidelis de Sá, também estava presente. Genildo o mandou embora, dizendo que não tinha nada contra ele, e depois atirou 4 vezes em Mônica. Genildo ditou uma carta para que Valdenice escrevesse e deixou junto ao corpo da esposa. A carta deveria ser entregue ao repórter J. Gomes, da TV Ponta Negra.
afiliada local do SBT. Depois, ele pegou o filho mais novo, Matheus, de 8 meses, e o levou até a casa de uma prima, dizendo para ela cuidar do menino, pois Mônica estaria doente. Alguns lugares dizem que ele matou a Mônica na frente do irmão dela e depois mandou ele pra casa. Acredito que ele mandou ele embora antes. Mas ele escreveu... a Valdenice é uma das pessoas que aparece no documentário. E eu achei muito interessante ter ela, porque ela tinha 16 anos quando isso tudo aconteceu. E o jeito que a mídia coloca ela é absurdo. Cara, esse documentário já é revoltante, assim. É de você assistir e ficar puto da cara com o jeito que a mídia tratava o caso. Ah, é? Nível o cara filmar os corpos baleados das pessoas e entrar na casa pra mostrar os corpos, sabe? Tá brincando. É sério, mais pra frente fala mais um pouco sobre isso, mas é tipo, você vai assistir o documentário e você se prepara, porque vai aparecer corpo, porque a mídia estava lá, os repórter do Cidade Alerta da Vida e Balanço Geral, essas porra aí, e da época, né, de 97, inclusive dessa TV Ponta Negra aí, e eles entram nas casas. Olha aqui o corpo da fulana, da Mônica, inclusive, eles entram dentro da casa e tá, tipo, o corpo dela tá coberto. E ele vai lá e ergue. Gente, o repórter ergue a coberta pra mostrar o corpo dela. É sério, é muito... Ele mexe na cena do crime. E com o policial do lado. Ah, que lindo, nossa. Não, é absurdo. Gente, e vai daí pra pior, tá? Eu só tô avisando que vai piorar. E essa carta, a moça, como é que é o nome dela? Mônica? A Val o quê? Pois é. Valdenice. A Valdenice, ela conta que ele falou pra ela escrever a carta, e aí ele ia falando frases, tipo, ela que escreveu a carta, né? Mas ele ia falando pra ela, escreve aí que tal coisa. Ah, escreve não sei o quê. E aí, tipo, ele fala nessa carta, é meio que uma carta de suicídio, né? Por isso que eu não coloquei aqui. Mas ele fala que ele ama a família dele, não sei o quê, e que isso tudo ele não queria ter feito. Ele fez porque as pessoas o obrigaram a fazer. É, isso que a gente falou aqui, né? Tipo, ele tinha essa consciência de que, sabe, não teria acontecido se não tivesse inventado mentira sobre ele. Então, assim, de novo, né? Não é culpa das pessoas que elas morreram, sabe? Mas é um caso de bullying, cara. É culpa da sociedade no geral, né? Porque sim. isso não era um assunto, né, que as pessoas falavam, é errado você ficar falando da pessoa e não sei o quê. Hoje em dia a gente fala, né? Mas, enfim. Não, e também é aquele negócio, né? Tipo assim... cara, se você fala mal de, sei lá, Esses dias eu vi no Twitter uma moça que foi processada pela professora dela, porque ela chamou a professora de racista, sendo que a professora estava claramente sendo racista, tá ligado? Ah, sim. E aí é aquilo, né? Quem tem grana processa, entendeu? Quem não tem, sofre mesmo. Exato. E, enfim, ele falou que ele deixou essa carta dizendo que ele deveria ser entregue ao J. Gomes e a polícia entregou a carta para o J. Gomes. Show, né? E era parece aquele... Parece aquele... como chama? Bandidos na TV, né? E o J. Gomes, inclusive, estava de férias na época que isso aconteceu e ele encerrou as férias dele antes para ele poder ler a carta ao vivo no programa. Ah, que legal. E ele leu a carta. E aí, enfim... Ele leu a carta de suicídio ao vivo no programa. Que beleza, né? Bom, no dia seguinte... outra coisa só em relação à carta que eu acho interessante comentar também do documentário. A filha do Genildo, a Damiana, ele tem 2 filhos vivos, né? O Cosme e a Damiana. E eu achei o máximo o nome dele. E a Damiana, ela comenta que, tipo, ela nunca leu essa carta, o sonho dela é ler, porque tudo que ela sabe é o que contaram pra ela, e ela não sabe o que é verdade e o que não é.
E aí ela fala, tanto que me falaram que ele disse na carta que deixou alguém pra terminar o trabalho dele, não sei o que ia matar mais não sei quem. E a produção entrega pra ela a carta, sabe? Pra ela e o irmão, e eles leem. É muito, muito triste, sabe? E aí ela lê e ela fica aliviada, sabe? Porque ela, tipo... sabe? De saber que, tipo, ele pelo menos estava consciente, né? Do que estava rolando ali. Que ele tinha essa noção com a família dele, né? Tipo, ele tinha esse desejo de ver eles bem e tal. Então, é muito, muito triste, assim, essa cena, mas eu acho que pelo menos foi um bem, assim, do documentário, sabe? Eles ter dado a ela esse acesso a essa carta, sabe? E aí, no dia seguinte, por volta das 6 da manhã, o Genildo leva a Valdenice com ele até a casa dos pais dele. E lá, ele leva todos para o pátio e ele aponta a arma para os pais, o José Ferreira e a Maria do Carmo. E o irmão dele, o Genilson, também estava lá e questiona ele por que ele quer matar os próprios pais, né? Eles não fizeram nada contra ele, tipo, Sim. né? E aí ele fala, para eles não sofrerem com o que eu tô fazendo. Eu imaginei que ele fosse falar isso mesmo. É muita desculpa de qualquer aniquilador de família, né? Pra eles não sofrerem, que, né? Que eu que nem sou um aquele... assassino. Como chama? Chris... Chris Watts? Que matou a esposa. Aquele cara que subiu na torre que a gente fez também, que era o sniper. Que também matou a mãe, né? E a esposa, porque ele não queria que elas sofressem a repercussão do que ele estava fazendo. Mas nessa hora, vários corpos já tinham sido encontrados. As pessoas já estavam começando a ficar neuróticas, né? Já estavam encontrando vários corpos. E a polícia já tinha iniciado as buscas por ele, porque já começou a burburinho e todo mundo já sabia que tinha sido ele que estava matando todo mundo. E aí, antes que ele conseguisse atirar nos pais dele, o sargento da polícia militar, o Francisco de Assis Bezerra, e o soldado Hilton de Lima Ciríaco, que eles estavam à procura dele, foram até a casa dos pais dele para ver se achavam, apareceram lá. E aí o Genildo disparou contra eles, ele matou o Bezerra, né, com 2 tiros na cabeça e feriu o Ciríaco no ombro, e aí ele fugiu, levando a Valdenice também com ele. Então ele abandonou a ideia de matar os próprios pais e seguiu com o plano dele de terminar de matar quem ele queria. Nossa, que pesadelo, né? Imagina, muito cara. Caótico, né? O terror, né? E ninguém sabe o que tá acontecendo. Era um caos. Bom, abandonando o plano de matar os seus pais, o Genildo foi com a Valdenice até a casa da sogra. E depois de matar a sogra, Teresa Carlos Ribeiro, Genildo dirigiu para a casa de sua ex-esposa, Maria Valdete Rafael da Costa, que ficava apenas a 200 metros de distância dali, e a matou juntamente com a sua mãe, Francisca Neide Rafael da Costa, quando ela tentou ajudar a filha. Então ele pegou a sua filha de 5 anos e caminhou de volta para casa, carregando a menina nos braços, enquanto era acompanhado por Valdenice. Nessa altura, o pânico já havia se instalado em Barreiros, as pessoas fugiam em carros e vans alugadas, ou colocavam tudo que tinham nas costas e saíam a pé, com medo do assassino à solta, e ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. E esses boatos se espalhavam rapidamente junto com o medo. É que nem você falou, né? Cara, é muito pequeno o lugar, ninguém sabe o que tá acontecendo, a galera vai indo embora. E eles sabiam que era ele, assim, sabe? E tipo, parece que assim, eu vou fugir porque eu chamei ele de viado uma vez, então quem sabe se ele não tá vindo me buscar. Nessa hora as pessoas não sabiam por que ele tava atirando. Entendi. Então tava tudo meio que no desespero, assim, a galera tava desesperada, não sabia quem que ele tava atrás, então podia ser qualquer um. Cara, pra mim, assim, é porque, assim, óbvio que agora a gente sabe a ordem e quem que ele foi matando, mas, tipo, pra mim dá a impressão de que ele tava matando todo mundo que ele conhecia, sabe? Menos os filhos, assim. Porque o irmão da mulher, ele mandou embora,
Teve outras pessoas que ele encontrou na rua, sabe? É tipo uma vingança mesmo, né? Foi completamente pessoal, assim. Ele sabia exatamente quem que ele queria matar. Não foi aleatório, não, assim. Então, teve muito relato no documentário de gente que passou por ele na rua. Uma mulher, uma professora, inclusive, porque uma hora ele passou na escola, sabe? Procurando outras pessoas que ele queria matar. E a professora olhou pela porta e ele viu ela. E ela fechou a porta e tudo bem, sabe? Ele foi embora. Então, tipo, teve um outro senhorzinho que encontrou ele no meio do mato, numa plantação de banana, e eles ficaram conversando por 10 minutos. E aí o Genildo contou tudo pra ele, e o senhorzinho lá assim, né? Tipo, ok. E aí ele seguiu o caminho dele, assim, sabe? Completamente calmo. Isso que as pessoas falam também, que ele tava calmo. Ele chegava andando nos lugares, ele não tava afobado, ele sabia exatamente o que ele queria fazer. E aí, esse medo, esse apavoro que a galera tava sentindo, as pessoas começaram a dizer que tinham avistado ele em todos os lugares de Barreiros. Diziam que ele tinha poderes sobrenaturais, porque ele aparecia e desaparecia de uma hora pra outra. Eu sabia que isso ia acontecer. E que ele pulava pelos telhados enquanto carregava uma criança. Pulava por cima de telhado. Virou a pisadeira, né? Virou o chupacu de Goianinha. E porque justamente isso, as pessoas estão apavoradas e aí elas começam a enxergar ele em qualquer lugar. E tipo, não, tem um rumor aqui, não, olha, ele tá aqui nessa casa. E daí lá do outro lado da cidade, né? Não, olha, ele tá aqui. Imagina, né? A bagunça, cara. Tava uma bagunça. E ainda mais que você não tem internet nessa época, né? Tipo, as pessoas não têm um celular pra olhar e receber notícia. É tudo pela TV, tudo na hora, é tudo boca a boca. Exato. Nem pela TV, porque não tava dando tempo ainda. Não, a TV tava lá. Já tava, né? Já tava filmando os corpos. Enquanto eles iam encontrando, eles iam filmando os corpos. E aí, mais de 100 policiais militares e 20 policiais civis estavam na região em busca do Genildo. Naquela desorganização espetacular só da a polícia militar. Com as informações desencontradas e as pessoas dizendo enxergar o assassino por todos os lados, os policiais apenas corriam de um lado para o outro, descobrindo cada vez mais corpos nas casas dos moradores. Enquanto isso, a mídia criava um verdadeiro circo. E assim, de novo, gente, assista o documentário só para vocês verem essas cenas que são da mídia da época. Porque é revoltante, e aí você vê que até hoje faz essas merda com aquele baque que é um pedaço de bosta. Nossa, eu odeio esse cara. Dando notícia ao vivo que a filha da mulher morreu, dando notícia pra mulher, sabe? Nossa. É uns absurdos desse nível, assim. Desde essa época, então... Sonhadão, que a gente, né? não mudou muito desde então, né? Bate uma tristeza. O menino jornalismo está morto há muito tempo. Bom, repórteres de programas sensacionalistas eram chamados pelas pessoas antes da polícia. É tipo a Sônia Abrão, né? Negociando o caso Eloá. Foi o caso Eloá? Foi o caso da Eloá. Ligando pro Lindbergh. Falando com o sequestrador. Enfim, e aí eles já chegavam, né, nos locais dos crimes, filmando os corpos, entrevistando testemunha e parente ao vivo ali. Em um dos assassinatos, o repórter, ele questiona o avô da vítima, que tá visivelmente abalado e logo depois desmaia. Gente... tá tipo o corpo, assim, na rua, e aí tá todas as pessoas em volta, daí ele, não sei o que, quem que era, daí alguém fala, esse aqui era o vô dele. E daí o repórter eles já chegavam no local dos crimes, né? Passando pelos policiais, pelos parentes. Chegavam antes. Já chegava filmando os corpos, né? E daí tudo assim, das pessoas. Daí ele conversando com as pessoas, perguntando, quem que era esse aqui, não sei o quê. E aí alguém fala, esse aqui era o vô dele. Daí tá lá o velhinho, assim, tipo, congelado, sabe? E aí ele começa a perguntar, como é que é o nome dele? E o velhinho não consegue não lembrar nem o nome do neto que morreu de tão nervoso. Tá em choque, né? Em choque. E aí, tipo, o cara desmaia, sabe? E o repórter, ele está muito nervoso, não sei o quê. Né? Claro, por né, que pô? Será? Que ódio, cara. Que ódio. Nossa, velho, é sério, é revoltante. Bom, enquanto as buscas aconteciam em um canto de Barreiros,
Genildo e Valdenice chegaram ao seu destino às 6h45, enquanto procuravam no bairro um homem chamado Aruanã, que o Genildo também suspeitava de espalhar rumores sobre a sua alegada homossexualidade. Eles encontraram seu vizinho, Flávio Silva de Oliveira, que era mudo. Genildo matou Flávio de Oliveira, supostamente por ter feito gestos de mão, indicando que Genildo tinha uma preferência sexual por homens. Em seguida, ele também assassinou o motorista de caminhão Fernando Correia de Souza na frente da casa dele. Quantas pessoas ele matou até aqui? Mano, é uma chacina, né? Sim, a chacina de Barreiros que chama. No total, se eu não me engano, são 15 pessoas que ele mata. Nossa, cara. Nesse ponto, o documentário mostra o rapaz que atropelou o filho dele. Porque quando ele mata esse motorista de caminhão, eles não falam direito por que ele matou, não sabem se ele conhecia mesmo o cara, enfim. Mas a mídia noticiou que era o motorista que tinha atropelado o filho dele. E aí esse cara, ele fala assim, nossa, eu fiquei aliviado. Porque se ele acha que matou o cara que matou o filho dele, ele não vai vir atrás de mim. Tipo, o cara fala rindo, sabe? Rindo, assim, achando o máximo. Olha só, ele matou um outro cara achando que era eu. Eu estou livre. Cara. E sendo que eu já matei uma criança, né? Como se, né? Ele... Nossa, mano, sério. É muito revoltante. Surreal, né? Não, e tipo... Eu fico olhando, assim, esse caso, ele me lembra aquele Escola Base, né? Sim. Escolinha do sexo, né? Aí, tipo, gente, que loucura. Cara, e depois os jornal, era cada um tentando lançar uma notícia mais escandalosa que a outra sobre o caso, né? Porque... poder sobrenatural, né? Virou isso aí. Tava com o demônio no corpo e não sei o quê. Tem isso. Tem que botar a culpa no capeta também, né? Sim. Então, às 7h30, a vítima foi Antônio Josenberg Campelo, morto por Genildo com 7 tiros enquanto ia para o trabalho. O Genildo não parava mais e nem tentava levar suas vítimas para lugares afastados, ele apenas chegava e matava. E andando pelas plantações e fazendas em volta da cidade, ele encontrou outros moradores e até parou para conversar com alguns deles antes de seguir seu caminho. Perto do meio-dia, ele foi finalmente localizado pela polícia em uma área próxima de uma fábrica de cerâmica, a 2 quilômetros de sua casa. Ele entregou a filha para Valdenice e ordenou que ela seguisse caminho, porque ele preferia se suicidar a ser pego pela polícia ou deixar que matassem ele. Ela fala isso, assim, que ele diz, eu não vou dar pra eles nem o gosto de me matar, eu vou me matar antes. E ele também pensou em não fazer isso na frente da filha, né? Nem da filha, nem da Valdenice, né? Ele queria que elas seguissem em frente e que aí ele ia se matar. Bom, depois de deixar a Valdenice e a sua filha irem, Genildo disparou contra o seu próprio peito com seu revólver e se envolveu em um tiroteio com a polícia, até que ele finalmente morreu do seu auto-infligido disparo. A polícia, ao se aproximar, atirou em sua cabeça até que ficasse irreconhecível. Aí é foda, né, cara? Cada policial chegou lá querendo ser o heróizinho, Dá um sabe? tiro. Vou dar um tiro aqui. Todos queriam dar um tiro. Foi isso que aconteceu. Ao revistar os seus bolsos, os policiais encontraram mais de 100 cartuchos de munição ainda não usados. E assim que a criança foi resgatada e recebia atendimento de paramédicos para ver se ela estava ferida, o repórter da TV Ponta Negra abre a ambulância e conversa com a criança na frente dos policiais que nada fazem para afastá-lo da menina assustada na maca. Olha... Sim, ele abre a ambulância. Isso pra mim, esse cara tinha... Olha, gente... Isso que Antipunitivismo aqui já foi pra casa do caralho. Eu quero que esse cara seja preso, tá ligado? Puta que pariu. Repórter dos anos 90. Cara, antes disso ainda, eles descobrem, né, que ele foi pego e tal, e daí ele fica falando assim, não, mas vamos lá, onde tá o corpo? Daí um dos policiais fala, não, o nosso superior quer que isole a área, não pode chegar ninguém. E daí ele, não, mas a gente só vai lá ver, vamos ver de longe, não sei o quê. Daí ele fica sabendo que a menina tá na ambulância e ele abre vai. a porta.
Ele vai lá, abre a porta, olha pra dentro, assim, tá a menina sendo atendida por paramédicos, né? Tem o policial do lado. E tá lá a criança deitada na maca e ele tá com o microfone na criança, falando, como é que é seu nome, não sei o quê, tá tudo bem. Gente, ele abre a ambulância. Eu fiquei... Sério, eu fiquei muito revoltada. Muito revoltada. Revoltante, realmente. Porque é um desrespeito gigante, sabe? Gigante, porque... Cara, você filmar o corpo da pessoa morta, sabe? Isso pra mim também é um absurdo. Ai, mano, você falar com a vítima enquanto ela tá em estado de choque, sabe? Tipo... Parente da pessoa que viu ela morrer, sabe? Isso pra mim é um cúmulo do absurdo, assim. Bom, ao total, o Genildo assassinou 15 pessoas, no que ficou conhecido então como a chacina de Barreiros. A Valdenice e a filha dele foram encontradas, né? A Valdenice foi presa, acusada de ser sua cúmplice. E enquanto a Valdenice, lembrando, com 16 anos, menor de idade, enquanto ela estava detida, ela deu entrevista desacompanhada para a TV Ponta Negra. E ela conta no documentário que os produtores ficavam atrás das câmeras contando piada para que ela desse risada entre as entrevistas e parecesse culpada. Que absurdo. Sério. Aí até o repórter fala, não, ninguém fez isso, ela tava nervosa, por isso ela tava rindo, não sei o que, cada pessoa reage de um jeito, mas tipo, cara... Nossa, cara. A menina, 16 anos, você não deveria nem estar falando com ela, cara. Não deveria nem estar ali. Porque ela é menor de idade, ela é uma adolescente, ela acabou de ser vítima de um cara que arrastou ela durante o dia inteiro, acompanhando ele, matando pessoas. Tipo, sabe? Que absurdo. Não tem nenhuma justificativa pra isso. A Valdenice, ela conta também no documentário que ela foi mantida refém, que ela inclusive foi estuprada pelo Genildo durante esse tempo. Porque Caramba. Saiu na mídia que ela tinha transado com ele, que ela era amante dele. Por isso que ele levou ela junto. Nossa, cara. E a menina de 16 anos. 16 anos. Aí ela conta que ela não quis, ela foi abusada. Sim. Ela realmente... Cara, tinha uma arma apontada pra ela. O que ela vai fazer? Bom, ela... Mas pra opinião pública, né? A opinião popular, inflamada pelas manchetes da época, ela era promíscua e tão culpada quanto ele das mortes causadas pelo Genildo. Então, mais machismo, né? Que, tipo, a adolescente biscate ali, que fudeu com o cara e ajudou ele com uns assassinatos. Não viam ela como uma vítima, sabe? Óbvio. E no dia seguinte, o amigo dele, o Francisco de Assis Ramos, também foi preso pela polícia sob a acusação de ter ajudado o Genildo com o assassinato de 5 pessoas, porque ele também foi ameaçado a acompanhar o cara, né? Eu tô nervosa com esse caso, que raiva. Que ódio, cara, dá muito ódio. Os dois eventualmente foram liberados, não sem antes terem sido escrachados nas manchetes de jornais locais e nacionais. Então... Assim, além das vítimas do Genildo, tem as vítimas da mídia, nesse caso. Porque a vida dessas pessoas foi destruída também. Claro. Tudo em busca de uma manchete, sabe? Assim, é absurdo. Bom, a mídia estava enlouquecida com o caso, né? Como a gente percebeu. Porque nada parecido jamais tinha acontecido no Brasil, especialmente em um pequeno povoado no interior do Rio Grande do Norte. Com isso, as especulações sobre as motivações de Genildo eram diárias. Então, cada jornal tentava lançar um furo de reportagem antes dos outros. Eles saíam escrevendo qualquer coisa, né? E alguns falavam, matou por dívida com droga, porque era traficante que usava o seu bar para vender droga. Outros falavam que ele estava possuído por um demônio e por isso que ele cometeu a chacina. E no dia 23 de maio, o corpo de Genildo foi enterrado com a ausência de sua família no cemitério de Bom Pastor, em Natal. Enquanto o enterro de 10 de suas vítimas no mesmo dia em São Gonçalo do Amarante foi assistido por cerca de 3.000 pessoas e com a presença da polícia para evitar tumulto. Se bem que, né, essa polícia aí tá de parabéns. E o repórter parado no meio das sepulturas enquanto elas estão sendo que lindo. fechadas,
falando, a repórter lá no meio a galera jogando terra e ele lá no meio, falando. E Que botando o absurdo. microfone na cara das pessoas chorando no velório. Ah, que bom, né? Uma coisa Ceboso, que ódio. horroroso, cara. Uma coisa que me tocou bastante foi o filho do Genildo, porque no fim ele fala que o pai dele foi enterrado numa cova sem identificação, porque eles têm medo, né, do que as pessoas podem fazer, né, vão lá e vão depredar tudo, né, se descobrirem que era ele. E aí ele fala que, tipo, é muito triste porque todo mundo merece ter um velório, sabe, digno. Ele fala, todo mundo merece ter um enterro, um velório digno. Que ele fica muito sentido com isso, sabe, que o pai dele... Não interessa o que ele fez, sabe? Todo mundo, né, merece. Até a própria família dele, que nem tem culpa de tudo isso, sabe? Os filhos, né, a mãe dele, os pais. Porque os pais do Genildo passaram o resto da vida no desgosto, assim. Se eu não me engano, o pai dele morreu, a mãe dele morreu de ataque cardíaco, enfim, ficou doente. O pai dele também ficou anos com remédio depois disso. Justamente porque as pessoas... ainda escracham eles, como se fosse culpa deles, sabe? E o Francisco, inclusive, que é esse amigo que ele pegou pra acompanhar ele nos primeiros assassinatos, tem uma das mães de uma das vítimas que fala até hoje que a culpa é dele, que foi ele que matou. Que ela não aceita que não foi ele, sabe? Então, Caramba. E aí, em 2009, o documentário Sangue de Barro foi feito sobre esse caso, onde os parentes do Genildo e testemunhas do massacre relatam os acontecimentos da época em que aconteceu. E um dos produtores do filme, o Genésio Pitanga, estava em Barreiros no dia do massacre e ele testemunhou os dias de terror e confusão que se seguiram. Então, gente, tem no YouTube, só jogar lá Sangue de Barro, que você assiste, que realmente é revoltante, assim, tanto o caso, né, de negligência com saúde mental, que foi o que levou o Genildo a fazer tudo isso, quanto o descaso da mídia, dessa alma cebosa, que nem diz a Fabi. Teve a alma cebosa, realmente, porque quem tá cursando jornalismo aí, meus coleguinhas de jornalismo, pode usar esse caso aqui como fonte de fazer trabalho de ética, tá? Porque, sério... se eu soubesse na época da faculdade, eu ia ter feito um trabalho sobre isso aqui, porque é absurdo, gente. É revoltante demais. É bizarro mesmo. Uhum. Tem algo para finalizar, Fabi? Não. Não? Vamos para, então, os comentários. Leitura de comentários. Opa. Deixa Onde eu ver. enfiei meu celular? No cu, com certeza. No cu, Batman. Foi, no cu. Gente, o último episódio foi do Johann Jack Unterweger. Eu vou começar com o comentário da Thalita. A Thalita sempre comenta nossos episódios. A Thalita Rodrigues. Ela falou o seguinte: a psicanalista aqui ouviu o episódio e só lembrava do Freud e suas teorias de grupo, em que ele explica o quanto a galera quer um líder para chamar de seu, mesmo que medíocre, vídeo presidente do Brasil. Haja projeção e identificação desse povo que defendeu o cara porque ele escrevia bem. Fico pensando quanto a vida é injusta e racista porque muitas pessoas negras com tanto talento ou mais não tiveram a mesma oportunidade que esse cara. Além disso, ele ferrou muito o rolê da galera egressa do sistema prisional austríaco. Ela também comentou: esqueci de comentar, parabéns pelo roteiro, meninas, especialmente para a Jéssica, que me parece foi quem fez. Foi mesmo, foi a Jéssica. Jéssica. Ela trouxe muitas informações extras do caso que tornou o papo com a Bruna riquíssimo. Parabéns. Muito, muito obrigada, Thalita. Realmente, o caso da semana passada é isso aí, né? A gente fica naquelas, tipo, que coisa, né? O cara recebeu essa chance aí que muita gente não tem, que deveria ser para todos, né? De ressocialização.
Mas, aquela coisa. Peraí que a minha gata tá comendo que não deve. Eu vou ler aqui o comentário da Letícia Souza DS. Aliás, ô Jéssica, você tá ouvindo aí o programa? Você tá ouvindo a gravação? Tá. Chama ela pra vir ler aqui os comentários. Vem ler os comentários. Ela tem que ler no... Ela tem que entrar no Zencaster. Ah, é verdade. Ah, então... Ou não, entra. Jéssica, pode entrar. Venha, tá ligado? Porque como ela gravou o episódio, acho que faz mais sentido. Pode ser. Eu vou lendo um aqui, ó. Hoje vocês comentaram sobre filmes baseados em casos brasileiros. E no fim do episódio, pra quem não sabe, tem um filme chamado Macabro, que é baseado no caso dos irmãos necrófilos e é muito bom. Esse comentário foi da It Monique. Fica aí a dica, então. Uma pessoa, o Kaique MQ comentou aqui. Meu Deus. Kaique sem que, amiga? Kaique sem que. Ele ficou feliz que a gente pegou a referência do nome dele no último episódio. Eu não peguei? Kaique sem que, Carol com K. Desculpa. O nome dele é com K. Tô trabalhando muito, gente. Bom, ele falou aqui, ó. Meu Deus, a aversão que eu tenho à palavra mito. Parece um país idolatrando um velho babão. Mano, sim. Tipo, nossa, velho, qualquer pessoa fala assim, tipo, eu tô jogando muito COD Mobile, né? Aí, às vezes, alguém do time fala assim, nossa, mitou. Eu falo, não, mano, não fala isso. Não. Fala isso não, pelo amor de Deus. Lê outra aí. Tô esperando a Jéssica. Oi. Aí, ó. Desmuta você no Discord. Isso, amiga. É verdade, esqueci. Deixa eu ler aqui. Escolha aí. Tem um que é pra você, especialmente, o da Beatriz ali, ó. Beatriz, deixa eu ver aqui. Beatriz Salteira. Futebol é a segunda melhor coisa do mundo depois de podcast de crime. Não existe time que bata o Corinthians no feminino e no masculino. Cada grito do Jorginho, meus ouvidos sangram. Palmeiras não tem mundial. E não me odeiem, eu amo futebol. E crimes já sou estranha demais. Beatriz, contemplada com seu comentário. Especial para a Jéssica. Né? Eu acho que realmente o masculino talvez um pouco triste. Mas o feminino aí tá arregaçando, né? Não existe, realmente, eu volto a repetir, não existe time brasileiro, se pá, sul-americano, futuramente mundial, que bata o Corinthians feminino. Ai, meu Deus do céu. Agora eu tenho que ficar aguentando a corintiana falando de futebol no meu podcast de crimes. Aliás, aqui, ó, já vou avisando que, como no caso só eu acabo comentando sobre futebol, está proibido qualquer comentário adverso sobre o Corinthians, porque aí seria falta de respeito. É verdade, respeito. Aí é falta de respeito, eu acho essencial respeitar o podcaster. A única pessoa, né, que acompanha aí, vocês têm que respeitar. Por favor. E tem outro, inclusive, do Corinthians, eu acho que... Ó... Excluí meu perfil no começo do ano e criei outro só por causa da Operação Prato. Amo vocês, meninas. Ó, o último episódio e vai Corinthians. Eu tô amando. Eu, sinceramente, tô amando. Tá aí o negócio, a Fabi lançou a questão. Se a gente chegar em 10 mil seguidores no Instagram, a gente faz o episódio de Operação Prato. É verdade. Eu vou ser obrigada a participar. Exato. Gente, por favor. Eu quero Bruna se cagando de medo. Quero Bruna mandando mensagem de madrugada falando: não vou dormir durante um mês. Esse comentário aí da Laura, desse I am the Lau, né? Eu acho muito engraçado, porque o nome dela é Laura, tá ligado? E ela usa, eu sigo ela no Twitter, né? E ela usa uma foto, tipo, da Batgirl, assim, sabe? Aí é tipo, eu sou a Lei, tá ligado? I am the Law. É muito bom, gente. Eu sempre dou risada. Esse pessoal é muito criativo, né?
A Letícia Souza, ela falou o seguinte: soltaram o homem porque ele escrevia bem. A polícia sempre inovando na incompetência. Tantas mortes poderiam ser evitadas, realmente, né, cara? Esse acho que ganha de todos, assim. Polícia Você foi inovando solto, na né? incompetência. Eu achei esse comentário muito bom. Sempre inovando. Aqui a Rebeca Schmidt comentou: cara, vocês soltam quase de noite. Eu sou muito cagona. Só ouço de dia. Vou ter que esperar pra ver amanhã. Eu posto geralmente 6 horas, 7 no máximo. Porque ficou meu horário bom pra mim postar também, gente. Às vezes o Mikael manda antes, mas eu deixo pra postar às 6. E é isso. Quer ler mais um, Jéssica? A minha xará Jéssica Guimarães, só que com G. Ela falou assim que eu escrevo super bem e não consigo nenhum job. Quanto mais um passe livre na prisão. Excelente episódio. Adoro quando minha xará está presente. Obrigada, xará. E sim, realmente. O importante é a humildade. Tô zoando. Eu também escrevo bem, mas nem todo mundo que lê diz isso. Mas aí falta tipo, uma interpretação. Eu acredito que o brasileiro não sabe interpretar, então me baseio nisso. Eu sou daquela, da minha síndrome do impostor. Me ataca, né? Daí esses dias eu vi um tweet que se o Bolsonaro acha que faz um bom trabalho, quem sou eu pra achar que eu não faço? Tá ligado? Exato. Cara, quem é a minha síndrome do impostor pra dizer que eu faço um mau trabalho quando, né? Tem gente muito pior por aí se achando o máximo. Vê os caras do Game of Thrones lá, porra. Aqueles 2 pedaços de merda lá. Perderam todos os contratos que eles largaram a série pra conseguir, porque não conseguem fazer porra nenhuma, que são os medíocres. Eu aqui. Exato. Me achando horrível. Essa é a lição do dia, gente. Confie no seu trabalho. Isso. Mas é sério, principalmente mulher, a gente acaba sempre se colocando menor ou tentando... diminuindo o nosso trabalho, né? O que porque senão você vira arrogante, né? Não sei o quê. E, mano, pau no cu de todo mundo. Você reconhecer o valor do seu trabalho, sim, gente. Isso aí, gente. Sobrou da Monique, que falou que hoje vocês comentaram sobre filmes baseados em casos no final de episódio. A Fabi leu no começo. Eu sou lenta, desculpa. Mas você viu esse filme já? O Macabro, não cheguei a ver porque tava difícil baixar. Então, ele só tinha lançado na época que eu vi, foi ano passado, quando ele tinha sido lançado. Eu lembro que até quando eu escrevi o episódio sobre os irmãos, eu falei sobre esse filme. No final do episódio, inclusive. Gente, eu esqueci o nome dos irmãos. Mas a gente falou sobre esse caso, que tem o caso do Macabro, que são esses 2 irmãos. Mas não cheguei a ver porque na época só tinha lançado em festival internacional. O grande problema de filmes nacionais, né, é que, principalmente filmes nacionais de gênero, terror, suspense e tudo mais, o acesso, que é muito difícil. Normalmente são produtoras pequenas. Quando conseguem, sei lá, colocar numa Netflix, uma Amazon, tipo pequenos milagres, entendeu? Então, eu tô vendo que na Amazon tá aparecendo bastante filme brasileiro. Aparece, então, por exemplo, mesmo da Suzane mesmo, tipo, nem questionando a questão de agora gostei, não gostei. Eu fiquei surpresa, sabe? Por de ter lá, porque querendo ou não, gente, é filme de gênero. Filme de gênero no Brasil é um negócio tenso, assim, tipo, pra veicular. Mas é isso, gente. Vocês têm algum recado para finalizar o episódio? Não. Não? Tô suave. Tudo bem, então. Gente, muito, muito obrigado. Se você quiser acompanhar as gravações ao vivo, apoie o Mil Crimes com mais de R$15 mensais. Você também pode apoiar com qualquer valor que você participa dos sorteios de livros, que acontecem mensalmente. E entre lá na nossa lojinha, tem coisa ainda em promoção. E mande e-mail pra gente se você tiver qualquer historinha. Mande, inclusive, creepypastas pra gente ler. Se você escreve ficção, também pode mandar. Não precisa ser história real. Só avisa lá, né? E é isso, gente.
Muito, muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Chegar de última hora. Minha participação relevante. É participação relâmpago. Só vim enaltecer o Corinthians e reclamar da vida. Essa foi a participação. E, gente, muito obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Jéssica. Tchau. Tchau.